Pois bem, já passamos muito do horário. já passamos. A promessa foi terminar 10h20. Você sabe que o pastor, como gosta de pregar, não é verdade? Mas vamos lá, vamos. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 21, versículo 10. O preço do ministério. 2 pontos. Qual é? Faças a vontade do Senhor. Às vezes, para fazer a vontade do Senhor, tem um preço a se pagar. Tem um preço. Nós vamos ver o preço do ministério. Atos capítulo 21, versículos 10 a 14. Diz a palavra do Senhor: demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Já estamos no Novo Testamento e a Bíblia registra a ação de um profeta. Diz a palavra: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito. Isto diz, Eliado, fecha todos os canais, filho, por favor, da mesa. Diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, aleluia, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que coisa! Será que estamos prontos para isso? Estamos prontos para ser presos e para morrer por Jesus? Pai amado e bendito, cabe-me a mim diminuir, Pai, para que Tu cresças. Não subo ao altar nesta manhã para me postular como um servo maravilhoso que dá a vida pela obra em detrimento a uns ou outros. Não. Estou aqui como o menor de todos os santos. Como disse Paulo, talvez o maior plantador de igrejas da história e maior pregador, ele dizia: o menor de todos os santos. Então, Pai, precisamos entender esta conjugação entre servir e glorificar a Deus, entre dar a vida e reconhecer a graça de Deus, e entender, ó Pai, o quanto custa o ministério, mas também vermos o valor disto aí, Pai, porque almas são salvas, os portais da eternidade se abrem, e no último dia, muitos ouvirão: vindes bendito do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Então, Paizinho, fala, ensina, instrua. Nós queremos seguir sempre a Tua vontade, em nome do Senhor. E amada igreja, família na fé, povo de Deus, diga amém e amém. Muito obrigado, pastor amada, querida, eleita do Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, vamos aí, chegamos à última mensagem de 2023, é com muita alegria, e eu deixo esse registro em nosso canal, para a glória do Senhor. Querida igreja, amada família, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança, despenseiros dos mistérios de Deus, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo Jesus.
como se o próprio Yud-Re-Vav-Re, como se o próprio Deus, Senhor de todas as coisas, exortasse por teu intermédio. Que coisa maravilhosa! Você recebe esta palavra, amado? Olha que Deus quer usar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos caminhando ao longo deste ano de 2023, nos passos ou nas pegadas dos apóstolos. Estamos andando no berço nascedouro da igreja cristã. O livro de Atos dos Apóstolos registra a atividade da igreja apostólica e missionária dos primeiros apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus, ou ainda Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. A atividade missionária do primeiro século foi tão profunda e tão frutificante que 2023 anos depois estamos aqui ouvindo a palavra como fruto desta obra. Deus seja louvado por isto. Depois do Gólgota, onde Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, deu a sua vida por nós, derramou o sangue naquela cruz e nos comprou, tirando-nos do mercado dos escravos, lavando-nos, remindo-nos e dando-nos eterna redenção. Depois deste evento do Gólgota, estamos aqui passeando nos eventos mais emblemáticos, mais substanciais sobre o preço do ministério. Jesus pagou o preço do ministério. Qual foi o preço? O preço foi a vida. Depois deste evento, aqui estão os eventos mais emblemáticos. Então, se temos verdadeiramente ou não um compromisso com Deus, e sobre a nossa disposição em fazer a vontade do Senhor, é sobre isso que esses eventos vão mostrar. Só abre mais um pouquinho, mano. É sobre isso que esses eventos vão nos mostrar. Então Paulo faz, ao chamar os presbíteros da igreja, Paulo faz uma retrospectiva da sua missão, de como ele realizou a sua missão com integridade. Ele disse àqueles presbíteros: vocês sabem desde que, quando eu cheguei na Ásia, como me comportei. Não cobicei prata e nem ouro. Minhas mãos se serviram para o que era necessário para o ministério. Debaixo de lágrimas, provações e cadeias, não mudei a minha postura. Mantive-me fiel à pregação da palavra. E Paulo faz uma retrospectiva da sua integridade pastoral. Quizá hoje, dia 31 de 2023, dezembro, seja uma data boa para fazermos essa retrospectiva também. Se Jesus voltasse agora, como seria a nossa estadia diante do trono branco de Deus? É claro que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então diga com os teus lábios: eu sou salvo pela graça. A graça de Cristo Jesus. Mas essa graça e esta fé transformadora, ela gera frutos na vida. Por isso Tiago diz assim: mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então Tiago é um complemento de Paulo. Eles estão falando a mesma coisa, mas um complementa o outro. Então eu quero declarar na minha e na tua vida a fé que traz frutos espirituais na tua vida. A transformação, o poder regenerador, que você tenha ousadia, coragem, alegria do Espírito Santo, benignidade, compaixão, domínio próprio. Olha, que 2024 seja um ano de mais domínio próprio. Que 2024 seja um ano de mais esperança.
Que 2024 seja o ano de, nestas missões que Deus nos dá, sejamos ousados no Senhor Jesus. Olha, Deus não te deu o espírito de covardia, amado. Eu declaro o espírito de poder de Deus na tua vida. Então essas são retrospectivas, certamente. Você sabe que Lucas resumia muita coisa que Paulo falava, que não tem como colocar tudo no livro, pois certamente estas coisas que eu estou citando aqui são coisas que Paulo escreveu nas suas pastorais e que estavam lá na sua retrospectiva e que devem estar na nossa vida também. Então, antes de pedir dons, que nós tenhamos o fruto do Espírito em nossa vida, amado. Você vai ver a tua família feliz nessa terra, amado. O teu casamento feliz nessa terra, amado. Os teus relacionamentos interpessoais com raízes profundas nesta terra para a glória do Senhor. Que boa retrospectiva se fazer. Então Paulo, nessa retrospectiva, nessa conversa com os presbíteros, ele mostra que as aflições que o aguardam, ele estava ciente das aflições que o aguardam, que o Espírito Santo lhe havia assegurado que ele passaria por muitas aflições. Pois eu quero lhe dizer, amados, que isso possa nos servir como um teste para a nossa fé. Você acha que Deus não conhecia o coração de Abraão? Amado, Deus conhece até a palavra antes de sair da tua boca. Deus sabe o que você vai falar amanhã ao meio-dia. Um exemplo, ou se você ou eu não vamos mais estar aqui ao meio-dia de amanhã. Deus sabe, amado, daqui a 10 anos, no dia 31 de dezembro, nesse horário, você vai falar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai falar lá. Você acha que Deus não sabia o que estava no coração de Abraão? Então, quando Abraão foi provado de levar o seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo como sacrifício, quem precisava desta prova não era Deus, era o próprio Abraão, amado. Você está crendo nesta palavra? Por favor, eu quero que a igreja participe. Levanta a tua mão para o céu, diga: eu creio nesta palavra. É hora de você reagir, é hora de você receber a palavra de Deus, é hora de você tomar posse do que está sendo pregado para a tua vida, amado. Olha, foi a semana inteira preparando a mensagem. Ontem eu saí 10h30 da noite aqui. Então é palavra de Deus para a tua vida, amado. Então, se você sabe das aflições do ministério e persevera, é um teste, e nesse teste eu declaro que você está aprovado. Se você recebe, diga amém no seu lugar. A despeito dos perigos que lhe esperavam, ele recebeu o ministério do Senhor. Ou seja, ele tinha um compromisso. Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso. Ele tinha disposição em servir a Deus. Eu recebo esta disposição para servir ao Senhor. Porque às vezes os menores empecilhos já nos desviam dos caminhos do Senhor. Às vezes a gente acorda feliz para servir a Deus, para fazer a obra, e parece que aparece um energizado do diabo naquele dia para tentar tirar você do sério. É ou não é verdade? Mas eu vou lhe dizer, amado, é permissão de Deus, não para te tirar do sério, mas para você exercer mais ainda a obra do Senhor na tua vida, para você ser mais longânimo. Senhor, eu já tenho mestrado em longanimidade, louvado seja o Senhor Jesus. Deus vai te dar mais um pouquinho, amado. No entanto, amado, você vai dizer como disse Abraão: estou forte no Senhor. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Amado, cada fruto do Espírito que tu vieres a dar é glórias para Deus que você está dando. É o diabo sendo envergonhado. Ou o diabo esperar que você fique nervosinho lá no trânsito, coloque a cabeça para fora, e você, amém, louvado seja o Senhor, vou orar pela tua vida, vou orar por você. Amado, é Deus sendo glorificado na tua vida. Então isto tudo faz parte do ministério. Porque às vezes a gente diz assim: olha, eu quero ter visões de anjos, eu quero ouvir o estrondoso da glória de Deus, eu quero. Como é que você trata teu marido em casa? Como é que você trata a tua esposa, os teus filhos? É nisso que eu quero ver o fruto do Espírito na tua vida. Como é que você trata teus irmãos em Cristo Jesus?
Como é que você trata o irmão aí da igreja, a sua liderança pastoral? Como é que você trata a igreja de Jesus, os irmãos do teu trabalho? Chegou no teu trabalho, todo mundo, chegou lá o briguento. Mas não é cristão ou é briguento? É cristão que tira a faca, eu vou te pegar, esse é comigo mesmo. É assim que você é cristão? Não, amado, em nome de Jesus, você vai levar a graça de Deus onde você estiver. Isso tudo faz parte do preço do ministério. Então Paulo era um homem obediente à visão celestial, a palavra de Deus e os planos que Deus tinha para a sua vida, e ele enfrentava corajosamente as dificuldades. Completar a corrida que lhe havia sido dada por Deus, lhe havia sido confiada pelo Senhor, era mais importante que a própria vida. Por isso ele não recuou quando se deparou com privações, com rejeições e com ciladas dos religiosos mal intencionados. Eu gosto de usar a expressão nessa questão de completar a corrida. Às vezes uso isso inclusive em cerimonial fúnebre, porque o mais importante não é como você começa a corrida. O mais importante é como você chega na linha de chegada. Você lembra do corredor Usain Bolt? O cara nos primeiros 30 metros é lento, vai uma tartaruga. Dos 30 metros em diante ninguém mais pega o cara, ele chega na frente de todo mundo, o maior medalhista da história. Então, amado, você pode estar aí debaixo de lutas, pastor, eu estou começando aqui, pequena minha vida, problemas de todo lado, Senhor, misericórdia. Amado, mantenha-te fiel, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Mantenha-te fiel, porque se você quer chegar a ser no muito, ainda que seja na glória, você tem que ser fiel no pouco. Ou você só vai ser fiel quando estiver lá na abundância. Não, amado, aí você não entendeu o valor da fidelidade. Fidelidade a Deus é com um copo de água fria ou na abundância. É pelo que você é, não é pelo que você tem. Você é um missionário não pelo que você tem, mas pelo que você é. E você é um chamado por Deus para cumprir a sua missão. Olha, diga, eu creio, eu recebo esta palavra. Então, o apóstolo está em rota missionária, e ele chama isso de um bom combate. É combate porque a vida mais parece com um tatame de lutas do que com uma colônia de férias. E é bom combate porque nele muitas almas serão salvas para Cristo Jesus. E o Espírito Santo está dizendo, Paulo, vai haver problema, você está num tatame de MMA. Vai ter cotovelada, vai ter aipom, vai ter voadora, vai ter o negócio todo, mas eu estou no controle da tua vida, eu vou guiar a tua vida, e no final de tudo você é mais do que vencedor. A minha pergunta é, você recebe a proposta carreira de Deus ou você rejeita? Porque a carreira é proposta. Está lá em Hebreus capítulo 12, a carreira proposta, ela não é imposta. Se você recebe a carreira proposta, sim, pastor, eu recebo, mas não tanto, tá bom, você vai dar 30 de frutos. Pastor, eu recebo, já dou mais um passo, tá bom, 60 por 1. Pastor, eu recebo o que Deus tem para a minha vida plenamente, 100 por 1 na tua vida, amado. O que recebeu 5, 2 ou 1 talentos, a Bíblia mostra em todos os lugares diferenças, todos os lugares. Então veja uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Segundo os Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Diga amém. Quem recebe a alegria do Senhor aí, amado, olha, eu declaro a força de Deus na tua vida. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, o que acontece? Se renova. Amado, eu declaro que a ansiedade já caiu por terra nesta manhã. As preocupações demasiadas não irão permanecer na tua vida. A alegria do Senhor seja restaurada no teu coração, amado. Amado, a fé é poderosa no coração daquele que tem Jesus. A fé pode remover montanhas da sua vida, amado. Se renova. Volta lá no 16, filho. Se renova na tua vida de dia em dia, de glória em glória.
Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que você vê, elas são o quê? Vai passar, é passageiro, é temporal. Mas aquilo que você não vê, é eterno, amado. É eterno, amado. Então, não tome decisões definitivas baseadas em tempestades passageiras. Às vezes a pessoa acaba com um casamento baseado numa briga. Gente, eu estava vendo ontem, não sei se aquilo foi acidente, alguns disseram que o rapaz se jogou, não sei se é verdade, o que houve direito. Está no cruzeiro, um casal começa a discutir, o cara, tumba, se joga lá embaixo. Não sei se ele caiu ou se jogou, eu não sei. Mas muita gente acaba com a vida por causa disso. Uma decisão definitiva numa tempestade passageira. Aí você olha para trás, diz, gente, é só uma tempestade, eu não sabia. Mudou o curso de todas as coisas, era só uma tempestade. Então, amado, eu declaro aí sabedoria de Deus no teu coração, porque 2024 será um ano cheio da glória de Deus. Então, a respeito de Paulo, nessa jornada em que ele diz, não desanimamos. Paulo, nós já conhecemos o seu destino, desde que ele enviou Ananias para Paulo, diz, ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está lá em 9,16. Então, ainda que a frase seja, Paulo vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome, amado, isto é consolação para a nossa vida. Porque isso mostra que quem está no controle da nossa vida não é o diabo. Quem está no controle da nossa vida não é o inferno. Quem está no controle da nossa vida não são as ciladas dos judeus. Quem está no controle da nossa vida não são aqueles que nos rejeitam. Quem está no controle da nossa vida não são as cadeias e tribulações. Quem está no controle da nossa vida é o próprio Deus, amado. É Ele. Aleluia. Deus seja louvado. É Ele. Então, o ministério, irmão amado, requer lágrimas decorrentes daquele coração que compartilha o amor de Deus. Se não tivesse lágrima no ministério, seria estranho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse mundo está corrompido. Esse mundo está errado por causa do pecado. Então, se você pega alguém perfeito, como Jesus, e coloca num mundo imperfeito, o que vai dar? Cruz. Só estaria sendo aplaudido, amém, vamos lá, isso aí, todo mundo feliz com ele, se Jesus fosse um pecador que nem o mundo. Então você pega alguém que está buscando viver como Jesus, buscando viver a obra de Jesus, e coloca este alguém num mundo pecador, num mundo imperfeito, vão haver lágrimas decorrentes daqueles que amam a Deus. Por isso, essa é a teologia do sofrimento. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, diga eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aí, amado, aleluia! Então isto é ministério, isto é vida com Deus. Por isso, amado, o ministério é realizado em muitas provações, você leva certezas da fé. Qual foi o patriarca,
o apóstolo, o profeta, o discípulo ou o missionário que não tenha sentido o sabor das provações? Qual foi? Nenhum. Mas quando você entra na galeria da fé, dá vontade de seguir os mesmos passos que eles seguiram. Ainda que saibamos como acabaram, ainda que saibamos como morreram, poderam ter sido tombados na terra, mas no fim da linha, na chegada celestial, foram recebidos de pé pelo Senhor. É isso que importa no final de tudo. Então, amados, as circunstâncias não regem a vida do missionário. Os problemas e as tribulações não são os vetores das nossas decisões. O que rege e dirige a nossa vida é o nosso compromisso com Deus. Diga aí, é o meu compromisso com Deus. Até porque, amado, sobre todas as coisas, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Dos lábios do Senhor. Você crê nisso? Deus está no controle da tua vida. Então, amado, como diz o corinho, o barco balança para lá e para cá, mas Deus está nesse barquinho, amado. Ainda que o barquinho quebre, você vai chegar do outro lado da margem. Por quê? Porque Ele está no leme da tua vida. Isso é que Paulo fala em Atos 20, 18 e 24. Olha lá, e quando se encontraram com eles, disse-lhes, quando Paulo se encontrou com os presbíteros, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos e troianos, e brasileiros e cariocas e paulistas, amém, louvado seja o Senhor, o arrependimento para com Deus, a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, olha aí, essa palavra constrangido do grego é impelido. Paulo foi impelido, vai garoto, vai, impelido, assim como Jesus disse para os discípulos, vai, entra no barco e passa para o outro lado, quando veio a tempestade, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam o quê? Cadeias e tribulações. Olha, irmão, você vai servir a Deus ali no ministério na Tijuca. Estou te levando para lá na Tijuca, você vai servir a Deus. Oh, glória a Deus. O que me espera? Cadeias e tribulações. Que é isso? É o que está na palavra de Deus aí. Sou eu não, é Jesus. Cadeias e tribulações. Aí ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, olha lá, olha o foco do apóstolo, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Testemunhar o quanto eu sou bonzão, o quanto eu sou bonito, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amado, se você testemunhar esse evangelho, você vai salvar almas. Se você testemunhar o poder de Jesus Cristo, vidas serão restauradas. Se você testemunhar o poder da graça de Deus, que é o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê, olha, amado, o inferno pode ficar muito nervosinho, mas Deus vai dizer sim para a tua vida e amém, amado. E o que importa é que nós sejamos encontrados fiéis por Deus. Diga amém por isto. Então, ouça, todo crente precisa se render a Deus em total submissão à sua vontade. Stanley Jones diz, se você não se render a Cristo, terá que se render ao caos. Mas, se você entrega a sua vida para Deus, mesmo no meio de qualquer caos, Deus estará contigo.
E você não vai se render ao caos. Sabe por quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu, Senhor. Oh glória. A minha pergunta é, amado, Deus está contigo? Você crê na presença de Deus? Você ama Deus? Sim ou não, amado? Diga, eu amo a Deus. Claro, meu pastor, eu amo a Jesus. A minha vida pertence a Jesus. Temos pago o preço do ministério, mesmo sabendo que haverão cadeias e tribulações. O que me importa é cumprir o ministério, a vontade do Senhor. Então, amado, abra-se para que Deus dirija a sua vida. Eu vou te dar uma notícia que não sei se às vezes nós observamos muito bem ela no dia a dia. Abra-se para que Deus dirija a sua vida, por quê? Porque Deus pode fazer mais com ela do que você mesmo. Deus pode fazer mais com ela do que você mesmo. Amado, Deus pode fazer mais com a tua vida do que você mesmo. Mas pastor, eu sou PhD em ciências e da filosofia. Ele é o autor de toda a sabedoria, foi ele que te deu cérebro. Mas eu consigo fazer o cálculo matemático de qual é a raiz quadrada de 144. Também, se não soubesse, tinha que voltar para o jardim de infância. Ele é o Criador que calculou todas as coisas. Entrega a tua vida nas mãos dele, que ele vai fazer melhor do que você. Por isso diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A questão é, você confia em Deus? Porque às vezes, como diz, alguém falou isso uma vez, diz assim, às vezes nós somos como aquela mãe preocupada que entrega o bebê de colo para a filha a mais velha, mas a filha mais velha tem ainda lá 8 anos, 9 anos, e você entrega o bebê de colo para essa filhinha, e toda hora lá vai ver se ela está cuidando direito, toda hora lá vai ver se ela está cuidando direito. Você entregou nas mãos de Deus e você está confiando no Senhor, amado. Então, amado, Deus vai fazer melhor do que você mesmo. Diga para o teu irmão, Deus vai fazer melhor do que você mesmo. Deus vai fazer melhor do que você mesmo. Eu creio. Deus vai fazer melhor do que você mesmo em 2024. Deus vai fazer melhor do que você mesmo em 2024. Se você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Deus nunca vai abandonar você. Abra-se para Deus, para que Ele dirija todas as coisas. O pior desastre que pode acontecer na vida de um cristão é ele impor a sua vontade, rejeitando a vontade de Deus. Então, amado, a capital do céu, todo estado tem uma capital. A capital do céu é o coração no qual Jesus Cristo é o Rei de reis e Senhor dos senhores. Sabe qual é a capital do céu? É o teu coração, amado. Você sabe qual é a morada de Deus? É o teu coração, amado. A morada de Deus não é esse templo bonito que nós investimos tudo que tínhamos para fazer aqui. A morada de Deus não é o nosso templo lindo que está ficando na nossa catedral em Itaipu. A morada de Deus não é a Capela Sistina, não sei de onde, com o teto pintado pelo... Amado, a capital de Deus é o teu coração. O teu coração está entregue a Jesus. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda esse coração. Porque Satanás tenta a todo modo desviar o foco, como tentou desviar de Jesus o foco do ministério. Não, Senhor, não é isso que vai te acontecer. Não fale que você vai sofrer nada. O que é isso? E o que é que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Agora aqui nesse contexto de hoje, não foi Satanás, foram os próprios amigos de Paulo com boas intenções. Nós vamos ver isso. Mas, amado, se a capital do céu é o teu coração, porque Jesus é o Rei, você vai fazer a vontade de Deus. Então, amigos advertem Paulo de que ele colocará a vida em risco se for para Jerusalém. Mas Paulo não desanima, Paulo permanece firme no propósito de seguir viagem, ainda que sabendo que a morte se aproximava.
o apóstolo dos gentios, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, obedeceu aquilo que discerniu por meio do Espírito Santo, como sendo vontade do Senhor. Ele foi constrangido, ele foi impelido a testemunhar o Evangelho, porque o Evangelho opera mudanças profundas na vida da pessoa que aceita para si a verdade pregada. O que estava em jogo era a salvação de almas. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. O que estava em jogo era a continuidade da missão. Ah, amado, qual grande missão Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos passar 5 minutos e eu prometo que não vou me adiantar muito. Amigos advertem que Paulo colocará a sua vida em risco em Jerusalém. Atos 21, versículos de 1 a 4, diz a palavra: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia à Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. É uma viagem missionária. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, agora, veja porque Lucas faz um registro que aos olhos despretensiosos parece que o Espírito se contradiz, mas nós vamos entender. Movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Uma coisa é você saber o que vai acontecer em Jerusalém. Outra coisa é você saber o que você deve fazer de posse desse conhecimento. Discernir a vontade de Deus às vezes não é fácil. E Lucas está registrando o resultado desse entendimento. Lucas está registrando o resultado do entendimento que os discípulos tiveram e o resultado do entendimento que Paulo teve. E a minha pergunta é: a missão tem que parar ou tem que continuar? Deus nos levantou para cumprir a missão ou para abandonar a missão? Então a resposta já te foi dada. Então os cristãos, amado, agora vamos entender um pouquinho. Os cristãos se tornaram uma família. Eles são impelidos para uma tarefa grandiosa. Eles sabem, pelo Espírito, que inimigos se lançarão sobre Paulo se ele pisar em Jerusalém. Amado, qual amigo você deseja ver sofrer? Qual amigo que você desejaria ver preso em cadeias e tribulações? As advertências, no entanto, estão destacando o perigo em Jerusalém, mas também destacam a coragem de Paulo em prosseguir. Muitas das vezes oramos a Deus: Senhor, Senhor, me livra dessa cadeia, Senhor, Senhor, me livra dessa tribulação, me livra desse problema. Não tem nada de errado com isso, mas nós precisamos orar a Deus também: Senhor, me dá coragem para enfrentar as cadeias de tribulação, me dá coragem para entrar na cova dos leões, me dá coragem para fazer a tua obra, porque o mundo precisa de homens corajosos. O mundo precisa de pessoa que tenha coragem de pregar a verdade do Evangelho e não se permitir vender pelo mundo. Não troque a mensagem do Evangelho, amado. Você vai ser perseguido no teu trabalho. Quando as pessoas tentarem fazer lá um negocinho e você é cristão: opa, eu sou crente, as pessoas vão te perseguir. Aqueles amigos da rodinha que vão falar: ih, cara, olha lá, mulherão, tá te dando mole, cara, vai lá, dá uns pega. Pô, mas peraí, eu sou casado, peraí, eu tenho um compromisso com o Senhor. Ih, olha lá, ih. O mundo vai te perseguir. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Não troque a mensagem, ainda que debaixo de perseguição. Deus está no controle, diga amém por isso, amado. Então Paulo resistiu aos seus irmãos em Cristo para obedecer à vontade do Senhor que estava sendo direcionado. Ele não desanimou, permaneceu firme no propósito, seguiu viagem, ainda que ele fosse encontrar-se com cadeias, tribulações e por fim a morte.
Versículo 13 e 14 diz: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Você veja que Paulo é um homem tão de Deus, gente, porque ao mesmo tempo a vida de Paulo era ministério. Não vou me desfocar disso, mas ao mesmo tempo ele é um homem, tem um coração. Às vezes as pessoas olham o seu pastor e acham que ele é um super-homem. Às vezes as pessoas olham o seu pastor e acham que ele tem que aguentar tudo. E às vezes pode ser que você acorde com a notícia que seu pastor morreu de infarto. E Paulo disse: o que vocês fazem quebrantando o meu coração? Eu estou pronto para ser preso, mas eu também estou pronto para morrer em Jerusalém. Pelo nome de quem? Jesus. Pelo nome de Jesus. Minha pergunta é: quantos de nós poderia dizer isto que Paulo disse? Sabe? Alguém pede um pão com mortadela, sai para lá, vai trabalhar, vagabundo. Alguém pede uma ajudinha, não, sai para lá, não sei o quê. Ou então qualquer coisa, já rasgou o cartão de membro, vai embora da igreja. Então, amados, Paulo obedece aquilo que discerne por meio do Espírito como vontade do Senhor. E ele disse, e isso é expresso nesse versículo 14. Vai lá no 14, filho, pula 1. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade de quem? Do Senhor. Amado, que a vontade do Senhor se faça em tua vida, amado. Então, seja feita a vontade do Senhor, nos traz à memória pelo menos uma coisa, o Getsemane. Quando Jesus estava prestes a dar a vida por nós, Jesus orou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, amado irmão, oh, amada irmã, Getsemane significa a prensa da azeitona. Jesus estava ali sendo pressionado para dar o azeite, para dar o óleo da unção. Amada irmã, eu vou lhe dizer, é no aperto que a gente vê o valor do parafuso, não é? Amado, em nome de Jesus, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Então, que no meio dos apertos da vida, você seja muito melhor do que nas coisas boazinhas. Às vezes tem gente que funciona melhor sob pressão. É claro que se me perguntar, fala: pastor, conversa, eu quero é ficar na boa aqui, quero trabalhar tranquilo. Amém, também quero. Quero ter 1 minuto de paz, poder respirar tranquilo. Mas se o mundo inteiro se levantar, Deus vai te fazer dar mais frutos ainda para a glória dele. Receba aí, amado, essa unção poderosa de Deus na tua vida. Então, somente um cristão, estamos nos 4 minutos finais, somente um cristão resoluto alcançará os alvos estabelecidos por Deus para a sua vida. O que é um cristão resoluto, pastor? É alguém que tem compromisso com Deus, é alguém que está determinado a fazer a vontade do Senhor, é alguém que não ora apenas para ser livre dos problemas, mas é alguém que ora para que tenha destemor e coragem para ir a Jerusalém e fazer a vontade do Senhor. Então Paulo passou por diversos lugares, problemas. Lá em Coríntios ele diz: naufrágio, vigília, problema, fome, nudez, frio, espada, 30 chicotadas menos 1, fui julgado, chamado de peste, fui considerado falso apóstolo. Gente, isso tudo está falando do maior apóstolo do cristianismo. Quem sou eu para não passar por isso? Quem é você para não passar por isso? Jesus foi crucificado. Então, amado, Deus ama você. Deus tem o melhor para a tua vida. Você vai passar por isso tudo sabendo que Deus está no controle da tua vida. Amado, não aceite ansiedade. Não aceite viver com pressão alta por causa disso. Não aceite viver ansioso, infeliz, sabe, neurótico. Não aceite, amado. Sabe por quê? Porque a tua paz não vem do mundo, a tua paz não vem dos homens, a tua paz vem de Deus. É dele que vem. Então, amados, o destemor, a resolução do coração vem pelo Espírito Santo. É um teste da fé. Como falei de Abraão agora há pouco, como Daniel foi testado e jogado na cova do leão, Atos 21, 10 a 12, olha aqui o teste de Paulo. Lembra-te que no início da mensagem eu falei,
Depois do Gólgota, estamos diante dos eventos mais emblemáticos que nos mostram o que é pagar o preço pelo ministério. O que é pagar o preço por fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Está aqui o teste de Paulo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia, um profeta de Deus, chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando as próprias mãos e os próprios pés, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Paulo, não vai, meu filho. Se chegar lá, vão te prender, vão te arrastar, vão te pegar, vão cortar a tua cabeça. Depois você viu qual foi a resposta de Paulo. Estão me quebrantando o coração? Não façam isso. Então, amado, o Espírito Santo impeliu a Paulo para ir a Jerusalém, como nós vimos em Atos 20, constrangeu a Paulo a ir, mas também ele usa pessoas para adverti-lo o preço que ele vai pagar. Paulo aprendeu a não mais resistir à vontade de Deus e optou pela obediência. Não fui desobediente à visão celestial. E isto vai se refletir nas obras da tua vida. Ouro, prata, pedra preciosa ou madeira, feno e palha. Quando chegar lá no céu, amado, Apocalipse 14, 13, diz que a única coisa que nos acompanha, sabe o que é? São as nossas obras. Nós descansamos das nossas fadigas e as nossas obras nos acompanham. Apocalipse 14, 13. Você vai chegar lá no céu levando a maleta com as tuas obras. Aí quando abrir, o que vai ter lá? Um rubi, uma pepita de ouro, pedras preciosas. Não, calma lá. Isso é sim. Amém. Obras de ouro, prata, pedra preciosa. Ou você quer chegar lá como madeira, feno e palha? Ora pois, gente. Você vai abrir a maleta e vai estar lá um pedaço de palha, vai fazer um fumo com isso. Com certeza, mano. Então, eu declaro coisas boas de Deus da tua vida. Então, ouça e pratiquemos. Então, amados, já estou na conclusão, que já passei 5 minutos. Nossa igreja tem ordem e decência. Às vezes passamos um pouco, mas na maioria das vezes acertamos. Então, o Espírito, por meio das Escrituras, já nos deu orientação para que saibamos como agir. Agir por princípios. Às vezes é difícil discernir a vontade de Deus. Princípios. Veja os princípios bíblicos. Se você obedecer a palavra, você estará fazendo a vontade do Senhor. Sentar-se e ficar esperando receber uma ordem expressa do céu, para que você faça aquilo que você sabe o que tem que fazer, é uma desculpa. É uma desculpa. A fé não é ficar esperando do céu. A fé é agir em obediência à palavra de Deus. Então, Atos 21, 5, 6, vamos ver isso nessas aplicações, versículos 6 a 9, 5 a 9. Primeiro 5 e 6 fala sobre como obedecer à visão celestial, como pagar o preço do ministério, como fazer a vontade do Senhor na vida prática. Porque depois de fazer isso tudo, o texto tem aplicação prática. Atos 21, 5 e 6 diz assim: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia. O que fizemos? Fofoca. Não? Foi não? Não foi fofoca não? Eu acho que o pastor come uma lasanha todo dia. Olha o tamanho da barriga dele. Olha a fofoca. Eu não como uma lasanha todo dia, eu como só um queijo mussarela, mais nada. Olha lá, olha aí, ó. Oramos, aí versículo 6, ele diz assim: e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, a eles voltaram. Essa cena, partindo do original grego e da atitude de orar, é uma cena toda emocionada, parecida com a cena dos presbíteros de Éfeso. Não vai embora, todo mundo choroso. O que é que significa amor em Cristo? Amor sem hipocrisia. Ame os seus irmãos, diga amém por isso.
ame verdadeiramente, não amor de hipocrisia, amor verdadeiro. E quem ama de verdade, ora uns pelos outros. Então diga para o teu irmão, conte com a minha oração. Agora só tenho 2 minutos, eu prometo, hein? Então, a oração em favor dele, feita por um grupo que abrange mulheres e crianças, revela a natureza da fé cristã, que valoriza os desprezados e pequeninos. Porque numa sociedade em que as mulheres eram desprezadas, o cristianismo diz, vem porque vocês são importantes. Onde as crianças eram desprezadas, o cristianismo diz, vem que vocês são importantes. Nós somos cristãos e precisamos entender que isso reforçou o caráter missionário e solene da viagem de Paulo. Logo, isso reforça levar a missão cristã, que levanta os pequeninos e desprezados para restaurá-los e dá-los vida em Cristo Jesus, é o caráter da nossa missão. Seja um missionário cristão. E ser missionário cristão não é só ir para a África, é missionário cristão na tua casa, na tua residência, no teu trabalho, onde você andar. Diga amém por isso. Atos 21, versículo 7. Quanto a nós, concluindo viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o quê? Um dia com eles. Amados, ouça isso, essas igrejas aqui, dessas cidades que Paulo está citando, elas não foram fundadas por Paulo, elas foram iniciadas na diáspora. Quando Estevão morreu, houve uma grande perseguição e os judeus se espalharam. Quando esses judeus se espalharam, fundaram todas essas igrejas. E diz aqui que Paulo passou um dia com eles, amados. Você sabe o que isso significa? Isso significa que nós somos o corpo de Cristo em qualquer lugar do planeta que nós estivermos. E como igreja de Cristo, devemos investir uns na vida dos outros. Diga amém por isso, amado. Agora, uma coisa maior que o texto está dizendo nas entrelinhas. Por que aqueles cristãos foram dispersos na perseguição lá quando Estevão morreu? Quem era um dos líderes da perseguição? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um dos perseguidores. E agora ele está com essas igrejas, fortalecendo essas igrejas. Amado, o evangelho transforma vidas e salva pessoas. 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aqueles 7 diáconos que foram levantados pelo Espírito, ficamos na casa de Filipe, ficamos com ele. Amado irmão, Filipe também saiu de Jerusalém durante o tempo da perseguição, em que Saulo se esforçava para destruir a igreja, e agora está recebendo na sua casa. Meu amado, minha amada, só o evangelho pode transformar vidas e relacionamentos. Talvez você esteja sendo perseguido por alguém nesse ano de 2023. Eu declaro que em 2024 essa pessoa poderá se tornar um grande amigo, um grande irmão em Cristo Jesus. Alguém que o receba na sua casa e diga, venha, porque o evangelho transformou a minha vida. Diga, eu recebo esta palavra. E eu termino com o versículo 9 ainda, ele diz, olha lá, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. O Senhor manda só uma que profetiza para mim, que está bom, louvado seja o nome do Senhor. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso significa o quê? Significa que toda a missão está, além da questão que o evangelho valoriza as mulheres, que em tempo eram desvalorizadas, mulheres profetizam no Novo Testamento, amém, louvado seja o Senhor, que Deus levante muitas mulheres de Deus nessa terra. Amado, toda a missão está debaixo da palavra profética, e aqui estava se cumprindo a palavra profética de Joel, que as filhas e os filhos iriam profetizar. Então, para terminar esta mensagem, eu quero declarar uma palavra bíblica, e por ser bíblica, ela é profética. Falando eu ou não, ela continua sendo bíblica sobre a tua vida. Mas às vezes nós não damos atenção a certos textos bíblicos que passam desapercebidos. E quando nós fazemos a afirmação deles, quando nós colocamos ele nos lábios, eles ganham rema, eles ganham vida.
Então, para o ano de 2024, eu quero declarar uma palavra bíblica, profética para as nossas vidas, porque ela é bíblica. Em Miqueias, diz a palavra do Senhor, capítulo 5, na verdade é versículo de 2 a 5, aqui eu botei 4 e 5, diz assim, está falando de Jesus, ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este, que está falando de Jesus, profetizando a respeito de Jesus, será a nossa paz. Pai amado e bendito, obrigado por esta manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, pela palavra pregada, pela vida dos teus filhos, pelo coração de cada um colocado na missão, Senhor. Passamos um ano de 2023 em Cristo Jesus, em perfeita vitória. Choramos com os que choraram e nos alegramos com aqueles que se alegraram. Como hoje, Pai, tivemos testemunhos de pessoas curadas e choro de pessoas que partiram. Quer na vida ou quer na morte, que o seu nome seja glorificado. Então, nesta hora, Pai, de louvor, de agradecimento por todas as obras que o Senhor fez, nessa retrospectiva, como Paulo fez com os discípulos, os presbíteros de Éfeso, nós queremos, Pai, neste minuto final de culto, nós queremos trazer à nossa memória, Pai, o que vivemos, o que passamos, o que colocamos nas tuas mãos. Pai, como disse um teólogo, ele disse assim, essa frase é uma frase muito simples, mas tenha ela como regra de vida: não tenha nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. É isso que nós queremos, Pai. Nós não queremos ter nenhuma vontade que não seja a tua vontade. Paulo tinha um ministério diante dele. Nós temos um ministério em comum, que é a pregação da palavra, e temos as nossas diversas missões particulares, como pai, mãe, esposo, mulher, filhos, membros de uma sociedade civil. Afinal, Pai, não fomos chamados para testemunhar a Cristo somente aqui no celeiro, aqui no quartel-general. Aqui é lugar da gente se fortalecer. Lugar de testemunhar a Cristo é no trabalho, é na faculdade, é na escola, é na academia, é na vida social, é diante dos incrédulos, onde nós levamos o evangelho transformador, onde haverão cadeias e tribulações, mas, como aqueles discípulos de Tiro, que amavam Paulo, tinham todo carinho e cuidado com ele, e não queriam expor o maior missionário de então, à prisão e até a morte. Paulo não vai para Jerusalém. A intenção era boa, mas não vinha de Deus. Então Paulo diz: o que é que vocês fazem quebrantando meu coração? Eu tenho uma missão, Deus me deu um ministério. Vocês sabem que eu não estou pronto só para ser preso, mas eu estou pronto para morrer. Paulo era como uma figura também de Cristo, que a mesma coisa teve que fazer ao ir a Jerusalém. Pai, nós temos as nossas Jerusaléns a nos prosseguir, a seguir adiante. Vai exigir de nós um preço, vai exigir de nós destemor, compromisso, disposição em servir a Deus. Cremos, Pai, que o Senhor irá nos livrar de muitas coisas para a glória do Senhor. Mas quando tivermos que passar por cadeias e tribulações, como Paulo passou, contamos com a tua graça sustentadora, para que possamos dizer: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, Pai, rogamos a Ti que sustente Teus filhos amados, Pai. Sabemos, Senhor,
que neste mundo teremos aflições, mas que cada filhinho teu, cada ovelhinha tua, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E interessante, Pai, que me ocorre agora, é que esse versículo começa com uma expressão: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Para que tenhas paz em mim. E como disse o profeta Miqueias, Ele será a nossa paz. Que a tua paz guarde o coração de cada uma das tuas ovelhas, em nome de Jesus.